Calma na crise. A atitude com a qual a gente vive as situações que a vida nos traz é extremamente importante para determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso nas situações mais difíceis da vida. Algumas pessoas ficam paralisadas diante da tensão, da pressão. Outras pessoas ficam extremamente agitadas. As paralisadas expressam uma linha de que nós nada podemos fazer diante das dificuldades. As outras, que ficam agitadas, expressam uma outra atitude de que tudo depende de nós. Entre esses dois extremos do não poder fazer nada e do querer fazer tudo, talvez haja e seja a nossa atitude, a nossa postura. E nós que vivemos em meio a uma crise tão importante como essa da transição planetária, não apenas a crise mais importante da nossa vida, mas de todas as nossas vidas, pesquisar essa atitude, conquistar essa atitude, talvez seja a nossa lição mais importante nesse momento. Como sempre, vamos recorrer a Jesus para encontrar esse ponto, essa sabedoria, essa luz. Lá em João, capítulo 13, versículos 27 a 30, nós encontramos a seguinte situação. O contexto é última ceia. Jesus tinha falado que um deles o haveria de trair. João, a pedido de Pedro, perguntou a Jesus quem seria o traidor, e Jesus lhe disse que o traidor era aquele a quem ele entregaria um bocado de pão molhado no vinho. E ele entregou esse bocado para Judas. É nesse contexto que vem essa passagem, que diz assim: e após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que é necessário para a festa. Outros que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Pensemos o seguinte: um homem que estivesse no meio de um rio, arrastado mesmo por uma grande, forte, caudalosa correnteza, se ele se apavorasse, se ele se desesperasse, tentando nadar contra a correnteza, sair daquela situação, muito provavelmente ele se tornaria exausto e afundaria rapidamente. Ao passo que, se ele mantivesse a calma possível na situação, ele se manteria na esperança de se defender das situações, ele guardaria sua energia, se defenderia das pedras, dos obstáculos no meio do caminho, e certamente viveria mais
e talvez se salvasse da situação. Até porque, com a esperança, com a serenidade, ele guardaria mais ar em seu corpo e com isso boiaria mais. Não é interessante a figura? Jesus, que sabia muito bem que as energias é que determinam os fatos, tanto os externos quanto os internos, que sabia ler essas energias como quem vê as águas de um rio, sabia muito bem distinguir o que cabia a ele e o que não cabia, o que era da força dos fatos e qual era o seu papel em cada situação. Primeiro ele alertou Judas com relação à traição, quando viu que os fatos, que já eram fato consumado, que já tinham se desencadeado as energias que iriam se manifestar nos fatos a seguir, ele apenas disse a Judas que o que ele tinha que fazer, que fizesse rapidamente. Dedicando, guardando as suas próprias energias para encontrar a atitude certa, para exemplificar, para ensinar, para passar adequadamente, de acordo com os mandamentos da luz, em equilíbrio, pela morte terrível, infamante, pela tortura que ele teria que passar nos instantes seguintes. Essa lição ela é maravilhosa e nos leva a aprender com Jesus e com o discípulo de Jesus, porque João, mais tarde reencarnado como Francisco de Assis, nos legou, nos sintetizou toda essa filosofia de vida. Numa oração apenas, ele nos traz toda a filosofia de vida que revela a melhor atitude na crise. O que diz Francisco de Assis? Ao invés de pedir o afastamento dos problemas, que resolvesse tudo para ele, como a maioria de nós faz, ele pede atitudes. Que atitude ele pede? Deus, me dai coragem para mudar o que eu posso mudar, paciência para aceitar o que eu não posso mudar e sabedoria para estabelecer a diferença. Olha que receita preciosa, não é mesmo? Até porque, na situação de crise, a primeira providência que nós precisamos tomar é de estabelecer, pela oração, a conexão com a paz, com a luz, com Deus. Assim seja, graças a Deus, que você tenha a melhor atitude nessa crise que nós estamos passando. Grande abraço, até a próxima.